Shalom, irmãos. Queridos, abra sua Bíblia aí, a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é um livro que a igreja precisa estar atenta, porque é o início da igreja de Jesus agindo sobre a terra, não só em Jerusalém, como a própria Bíblia diz, em Judéia, Samaria, e foi se espalhando até os confins da terra. E isso deve ser a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, de levar o Evangelho a todos os lugares, de levar o Evangelho às pessoas que nós conhecemos, às pessoas que nós tivermos oportunidade, anunciarmos o Evangelho. Uma igreja que vive e que se move, uma igreja que vive igreja e que se move. Eu quero ler com você o texto de Atos, capítulo 26, Atos 26, abre a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Atos 26, 19. É interessante como o livro de Atos fala nos seus primeiros capítulos, sobre Pedro, sobre o início da igreja. Depois Lucas, que foi aquele que foi instrumento de Deus para escrever o livro de Atos, Lucas, o médico, ele foca nas viagens de Paulo e no ministério do apóstolo Paulo. E aí fica claro nos textos, quando ele dá detalhes das viagens, fica claro que Lucas estava viajando muitas vezes com Paulo. Essas viagens missionárias, Lucas estava junto. E por isso Lucas escreve com uma riqueza de detalhes. E aí o livro de Atos, do capítulo 9 em diante, foca então no ministério que Deus confiou a Paulo, quase e exclusivamente. Cita Pedro algumas vezes ainda, mas depois ele foca exclusivamente no apóstolo Paulo. E o livro de Atos termina com o ministério de Paulo, ele pregando numa casa alugada, e passa anos nessa casa, com liberdade, pregando o Evangelho. Vamos lá, Atos 26, verso 19. A palavra de Deus fala assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram, que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, clamando: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo respondeu: não deliro. Outras versões ele diz: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. O rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Creio que nada disso que lhe é oculto, porque isso não passou em algum canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Disse Agripa a Paulo: pensas que em tão pouco tempo podes persuadir-me a fazer-me cristão? Respondeu Paulo: provera a Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que hoje
me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas algemas. Irmãos, o apóstolo Paulo, se você ver no capítulo 25, ele vai dizer: olha, se eu fiz alguma coisa digna de morte, eu estou pronto para morrer. Um homem que dispõe a sua vida até para morrer pelo Evangelho. Como em Atos 21, verso 13, ele diz: olha, irmãos, eu vou para Jerusalém. Se for preciso sofrer, ok. Se for para morrer, eu também estou disposto. Meu Deus, que coração. Hoje as pessoas negam Jesus por tão pouco, né? Mas Paulo estava disposto a morrer pelo Evangelho. Vamos orar ainda antes da gente meditar nessa palavra? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é tão clara. E o Senhor traz ensinamentos tão preciosos ao nosso coração. Por isso, Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a compreender os princípios, nos ajude a viver por eles, nos ajude, Senhor, a praticar o que a Tua palavra nos orienta, nos instrui, através do exemplo de Paulo, de tantos quantos foram fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar os nossos corações, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção nessa noite. Nós estamos com o coração aqui na Tua presença, Senhor, para receber a Tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, amados. Quando Paulo está diante do rei Agripa, ele não faz, irmão, uma defesa jurídica. Ele apresenta o testemunho de uma vida completamente rendida a Jesus. Paulo já tinha sido levado para alguns líderes. Ele vai diante de um comandante, ele vai para um centurião, um chefe de vários soldados, depois ele vai levado para um governador, depois ele é levado perante um rei, depois é levado perante outro rei, e agora Paulo está diante de Agripa II, porque tinha outro Agripa antes dele, esse era o Agripa II, e ele tinha a oportunidade de se defender. Paulo foi acusado e queriam a morte dele. Se você for olhar o livro de Atos, Paulo ficou preso aqui por 2 anos, e certamente os teólogos dizem que foi nesse período que ele escreveu as 4 cartas que nós temos que Paulo escreveu da prisão. Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, foram escritos da cadeia. É possível que tenha sido nesse período. E o apóstolo Paulo, então, preso, mesmo assim anunciando o Evangelho, vivendo o Evangelho, e diante da oportunidade de conversar com alguém que tinha autoridade para soltá-lo, Paulo vai testemunhar do Evangelho. Paulo vai anunciar que Jesus é aquele que salvou sua vida. Ao longo desse livro inteiro de Atos, Paulo demonstra que a sua maior preocupação não era preservar a sua vida, mas era obedecer ao chamado de Deus para a vida dele. Por isso, no texto que falei domingo, Paulo diz: olha, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o meu ministério com alegria, a carreira que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. Paulo está dizendo: olha, a minha vida, o propósito dela é esse, é dar testemunho do Evangelho, é viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. Paulo diz: esse é o meu propósito, para isso eu estou vivo, Jesus me chamou para isso. E o texto de Atos 21, 13, quando os irmãos estão tentando impedir Paulo de ir para Jerusalém, ele diz: irmãos, eu estou pronto, não somente para ser preso pelo nome de Jesus, mas eu também estou pronto para morrer. Se for preciso morrer, eu morro. Irmãos, quando eu li esse texto hoje pela manhã, na mesa da minha cozinha, quando eu li esse texto, Paulo dizendo assim: olha, se quiser me matar, está tudo bem. Eu posso morrer, mas eu não perco uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Eu posso perder minha vida, mas está tudo bem, eu perco ela aqui na terra. Mas eu não vou ser desobediente à visão que eu recebi. Eu quero pensar com você hoje, porque essa disposição aparece em alguns textos da Bíblia. Quando ele está diante de Agripa, ele reafirma isso.
O segredo de Paulo, irmão, não era coragem, mas era fidelidade à visão celestial que ele teve. O segredo de Paulo era que ele tinha um coração fiel a Deus e ele recebia força de Deus. Portanto, seja fiel à visão que Deus lhe deu. Paulo estava dizendo ao rei Agripa, se você olhar os versículos anteriores, ele vai descrever o encontro dele com Jesus. E ele diz, olha, eu ia passando, eu ia para Damasco, no caminho de Damasco, apareceu uma luz do céu tão forte, que eu caí por terra, e Jesus falou comigo, e eu já levantei daquele ambiente cego, e Jesus disse que eu tinha que testemunhar. Ele diz assim, pelo que, ó rei? Não fui desobediente à visão celestial que eu tive. Você teve uma visão celestial? Irmãos, certamente nós não tivemos uma visão como Paulo teve. Jesus não apareceu para mim. Pessoalmente, ele não apareceu para mim. Mas a visão celestial que eu recebo pelas Escrituras. A visão celestial está escrita na palavra de Deus e eu preciso ser obediente à visão que está escrita aqui. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, entregou a vida dele e nós não podemos deixar de ser testemunha da visão celestial que nós recebemos através das Escrituras. Seja fiel à visão que Deus lhe deu, seja fiel ao chamado que o Senhor concedeu a você. Paulo disse, olha, eu não fui infiel, eu fui obediente. Paulo não construiu sua vida, irmão, sobre preferências pessoais, mas sobre a revelação que ele recebeu de Jesus. A conversão na estrada de Damasco não foi apenas uma experiência, irmão, foi uma convocação, foi um chamado. Paulo disse, olha, eu recebi um chamado e ele me disse o que eu tinha que fazer e eu não vou ser desobediente à visão que eu tive, ainda que eu tenha que morrer. Irmãos, que homem de um coração determinado. A prova de uma verdadeira visão celestial é a perseverança na obediência, irmão. Então, quem realmente vê Jesus não consegue mais viver para você mesmo. Você vê agora as coisas pela ótica de Jesus e você enxerga as coisas pela visão que Jesus te deu. E nós precisamos ser obedientes à visão que nós já recebemos das Escrituras. Eu conheço o Evangelho que leva pessoas para o céu. E eu preciso ser obediente à visão que eu recebi do Evangelho. O Senhor salvou você. Não foi só para levar você para o céu. Foi para que você seja um instrumento dele e que você seja obediente à visão celestial que você recebeu das Escrituras. É raro alguém ter uma experiência sobrenatural como a do apóstolo Paulo, mas você tem conhecimento das Escrituras e você sabe da visão, do plano da salvação e você não tem desculpa para não ser obediente. Você precisa ser obediente. O texto diz lá no versículo 20, eu quero que você veja o versículo 20, ele diz assim: antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Irmão, eu fui pregar que o povo se arrependesse e que se convertesse a Deus. Essa foi a mensagem de Paulo. Ele não adaptou a mensagem para ficar mais suave, ele pregou a mensagem real, verdadeira. Irmão, e se alguém não ouvir você, quando você for anunciar o Evangelho de Jesus, e daí? Você tem medo de passar pelo ridículo? Paulo não tinha medo nem de morrer. Você tem medo de anunciar o Evangelho para alguém? Da pessoa não receber? Ou de zombar de você? Isso não é nada. Você não vai morrer por isso. Seja obediente à visão celestial que o Senhor deu a você. A mensagem de Paulo era de arrependimento, era de conversão, era de mudança de vida, era de produzir frutos dignos de arrependimento, era mostrar que a sua vida precisa ser diferente. O Evangelho não oferece apenas o perdão, irmão, ele oferece também transformação. E o povo está pregando hoje uma mensagem bonita, mas incompleta. O povo está dizendo assim: olha, Jesus te ama, Jesus te ama, é claro que Jesus te ama,
Mas se eu ficar só dizendo isso, Jesus te ama, isso não é a mensagem do Evangelho completa. A mensagem do Evangelho completa é: Jesus te ama, mas arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, confesse seus pecados, volte-se para Deus, porque saber que Jesus me ama, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Jesus me ama. Jesus te ama, mas Ele exige que você mude de vida. Uma igreja saudável, irmão, não é aquela que anuncia que Jesus ama o pecador, mas é aquela que anuncia também que o pecador precisa se arrepender, porque se não se arrepender, existe um inferno que está aguardando todo aquele que decide viver para si mesmo. Porque o diabo não precisa que você faça a vontade dele. O diabo não precisa que você faça a vontade dele. O diabo só precisa que você faça a sua vontade. E Jesus disse: se o Filho de Deus, quando estava aqui, disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então você pode querer a sua vontade, você pode querer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é contrária à sua vontade. Convoquei os irmãos para um tempo de jejum, 21 dias de jejum. Alguns começaram teve gente que começou segunda-feira, teve gente que começou hoje, e quem não começou hoje ainda tem a oportunidade de começar comigo terça-feira. Fruta, legume, verdura. Irmão, um jejum é batata, irmão. E a gente não tem condição. Não posso fazer, irmão. Se você ficar os 21 dias sem comer nada, só bebendo água, você não morre. Imagina comendo saudável. Você vai abrir mão de coisas gostosas, você vai tirar açúcar, você vai tirar carne, você vai tirar as coisas, a não ser que não tenha peso nenhum para você, se você não gosta de churrasco, igual o Maurício, que não gosta de churrasco. Fazer a sua vontade, irmão, é o que você quer, mas fazer a vontade de Deus é renunciar à sua vontade e ser obediente àquilo que Deus quer que você faça. Versículo 21, eu quero ler com você outro versículo, 21. Havendo eles, por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Presta atenção. A sua obediência a Jesus vai produzir oposição. Tem gente que vai se levantar contra você. Pode ser que gente da sua casa se levante contra você. Você pensa que era só os judeus, os romanos, que se levantavam contra Jesus? Pedro caminha 3 anos com Jesus, e Jesus falava uma coisa, e Pedro queria fazer o contrário do que Jesus estava falando. Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Jesus, então lava tudo, cabeça e pé e tudo. Pedro, larga de agonia. Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, Pedro. Jesus diz assim: o Filho do Homem vai ser entregue e vai morrer. E Pedro diz: não, eu não vou deixar o Senhor morrer. Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Uma oposição se levanta, e a oposição machuca mais quando é de pessoas de perto. Se você for passando na rua e um bêbado olhar para você e dizer assim: ei, endemoniado, você nem liga. Agora, se for alguém da sua casa que disser assim: você não é servo de Deus mesmo não, você é um endemoniado, isso machuca, não machuca? Toda vez que você levar a sério o Evangelho, oposições se levantarão contra você. O que é que Paulo estava fazendo de mal a ninguém? Pregando o Evangelho. E o povo se levanta para matá-lo. Pense nisso. Pense nisso. Os judeus procuravam matar Paulo. Paulo não estava, irmão, preso porque roubou, porque fez violência, porque fez rebelião. Ele estava preso porque foi obediente a Deus. Aí Pedro fala assim lá numa das suas cartas: irmão, que nenhum de vós seja condenado ou preso por ser malfeitor, por ter feito coisa errada, mas se você sofre por amor de Jesus, fique feliz com isso. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim trataram os profetas que foram antes de vós.
Mateus 5,12. Sofra por amor a Jesus se for preciso, mas saiba que você vai ter que enfrentar a oposição. Paulo diz: eu estou pronto, não só para ser preso. Se for para morrer, está tudo certo. Mas a minha oportunidade de pregar o Evangelho eu não perco. Pergunta essa pessoa linda que está aí perto de você. Diz ele assim: tu é crente mesmo? Pergunta ele aí. Tu é crente mesmo? A fidelidade, irmão, vale mais do que a própria segurança. Versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Irmãos, Deus sustenta aquele que permanece fiel. Paulo passou por prisões, por açoites, rejeição, naufrágio, perseguição, quase morre por diversas vezes. Teve uma vez que deram uma surra tão grande em Paulo na rua, que Paulo caiu, e eles pararam de bater porque acharam que Paulo já estava morto. Eu não sei se Paulo estava desmaiado, ou se Paulo ficou quieto e disse assim: vou me fazer de morto para eles parar que eu não aguento mais. Eu me lembro uma vez que eu estava adolescente, eu morava em São Paulo, eu tinha acho que 16 anos, por aí, e eu cheguei e estava tendo uma confusão, e um dos nossos amigos estava sendo encurralado num lugar assim, onde tinha uma festa, um estádio, um lugar bem grande, acho que era de um clube que tinha lá, e tinha várias barracas montadas assim, acho que era meio do ano. Eu não servia Jesus ainda, a gente estava lá na festa. Eu conheci Jesus, eu me converti aos 18 anos de idade. E nessa época eu ainda não tinha conhecido o Evangelho. E aí eu cheguei e tinha um dos amigos nossos estava sendo pressionado e eles queriam bater nele. E eu cheguei dizendo: calma, vamos conversar e tal. Aí quando eu cheguei tentando conversar e os caras viraram para mim, o meu amigo correu. Quando ele correu e disse: corre, e eu virei para correr também, não dava mais. E os caras começaram a chutar e dar soco, e eu não queria reagir, porque eu pensei: se eu reagir é pior. E eu fui defendendo, mas depois começou a acertar nas minhas costas, nas minhas pernas, na minha cabeça. Eu já tinha lutado de karatê, capoeira, mas, irmão, não dava para lutar, era muita gente. E eu levei alguns chutes, no outro dia eu amanheci machucado. Mas você imagina, o apóstolo Paulo levou tanta pancada que a Bíblia diz que ele ficou quase morto. Esse homem passava por isso, irmãos, e continuava pregando o Evangelho, continuava de pé. Por que esse homem continuava de pé? Ele era forte? Não, ele tinha consciência do propósito de Deus para a vida dele. Ele queria ser obediente à visão celestial que ele recebeu. Pensa num homem de Deus. Deus nunca envia alguém para uma missão sem também prover a graça na vida dessa pessoa, para ele cumprir a missão que recebeu do Senhor. Sempre que Deus dá uma ordem, Ele assume a responsabilidade, se você estiver em obediência a Ele. Jesus aparece andando sobre as águas de madrugada, os discípulos gritam, e Jesus diz assim: sou eu, não tenham medo. E Pedro diz: Senhor, se for o Senhor, não dá para ver o Senhor não, está muito escuro, mas a voz é do Senhor. Se for o Senhor, manda eu ir ter caminhando contigo sobre as águas. E Jesus diz a Pedro: vem. Irmãos, vamos imaginar, quando Jesus disse vem, Jesus lançou uma palavra de onde ele estava até o barco. E Pedro desce do barco sobre aquela palavra e sai caminhando sobre a palavra de Jesus. Vem. Pedro estava obedecendo a um convite de Jesus: vem. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Quando Pedro começa a afundar, porque ele observou o vento, parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os ventos que estavam soprando. Assim é na nossa vida. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente desanima e começa a afundar. Tem que olhar para Jesus. Aí ele: Senhor, socorre-me. Jesus vai e pega Pedro pela mão. Diz: por que duvidaste?
E aí vai com Pedro e leva Pedro caminhando sobre as águas até o barco. Por que que Jesus socorre Pedro? Porque Pedro só foi porque Jesus disse que podia ir. Então toda vez que Deus mandar você ir, Ele vai ser com você, para dar êxito na missão que Ele deu a você para cumprir. Então seja fiel à visão que Deus deu a você. Seja fiel. Amém? Cutuca essa lindeza que está aí do lado e diz assim: seja fiel. Cutuca aí se tiver alguém do teu lado. Diga assim: seja fiel, seja obediente. Irmão, tem que ser obediente para testemunhar. Paulo estava diante do rei que podia libertá-lo. Se fosse eu ou você, o que a gente ia fazer? Rei, me libera aí, eu não fiz nada, rapaz, eu estava pregando a palavra de Deus, vê meu lado aí. Não. Paulo diz: não, tenha paciência para me ouvir. Não, que homem de Deus. Olha o versículo 27, do 27 ao 29. Diz assim: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Olha só. Você crê nos profetas? Ele pergunta e ele mesmo responde: eu sei que você crê. Você não quer falar? Eu sei que você crê. Disse Agripa a Paulo: pensas que por tão pouco tempo podes persuadir-me a fazer-me cristão? Outra versão diz assim: pensas que por tão pouco, quase que eu me torno um cristão, alguma coisa nesse sentido, eu esqueci agora a palavra exata, mas ele está dizendo assim: olha, você está quase me convencendo, e essa é a sua intenção? Aí o versículo 29, Paulo responde: aprovera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que hoje estão me ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas algemas ou essas cadeias. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Eu queria que se convertesse não só o senhor, mas todo mundo que está me escutando aqui fosse como eu sou. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou com as algemas aqui, meu corpo está preso, mas dentro aqui eu sou um homem livre, e vocês estão presos em pecado, e eu sou mais livre que vocês, mesmo com essas algemas. Eu queria que vocês se tornassem livres como eu, mas eu não queria que vocês tivessem uma algema dessa nos braços, mas eu queria que tanto o senhor quanto todo mundo que está aqui se convertesse. Eu não estou aqui, rei, em outras palavras, para fazer um apelo para que o senhor me solte. Eu estou pronto até para morrer, mas eu estou aqui para testemunhar daquilo que Jesus fez, e eu sou obediente à visão que eu tive. Irmãos, que homem é esse? Rei, eu sou fiel, e eu quero que o senhor também entenda que se o senhor compreender a mensagem que eu estou anunciando, o senhor desejaria se tornar um homem como eu. Vamos ficar de pé, amados, vamos orar. Eu quero convidar aqui o pessoal do louvor para a gente cantar mais um louvor. Irmão, você não tem condições de fazer mais do que você faz? Olha para mim aqui, criatura. Você não tem condições de fazer mais do que você faz? É claro que você tem. Você pode pensar: eu não tenho as condições ideais. Quem disse que precisa das condições ideais para pregar? Para anunciar Jesus, para viver o Evangelho. Irmão, Paulo solto, Paulo orava e ia para os lugares públicos para pregar para o povo. Ia para os areópagos, ia para o templo, ia para o lugar onde tinha pessoas para ouvi-lo. Paulo ia para as ruas pregar, Paulo ia nas casas pregar, e todo lugar que chegava o povo se convertia, porque a convicção do encontro com Jesus que ele teve, dessa visão que ele teve, era tão convincente, que ele pregava e o povo dizia: eu acredito por causa desse homem que está pregando. Por isso que aqueles jovens que foram expulsar um demônio, conjuro-te em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha, eles acreditavam na mensagem de Paulo. Colocava Paulo na cadeia, o povo da cadeia se convertia. O homem era perigoso, irmão, não tinha lugar que colocasse Paulo onde ele pudesse ser neutralizado, não tinha lugar. Que homem ousado!
Quem vive para Jesus, irmão, transforma qualquer lugar em púlpito. Pode ser a prisão, pode ser o tribunal, pode ser o hospital, pode ser na casa, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na escola, pode ser na faculdade. Quem teve um encontro real e verdadeiro com Jesus e vive intimidade com Jesus, irmão, todo lugar é púlpito para você pregar. Paulo na cadeia, o povo se convertia. Paulo escreve a uma das igrejas e diz assim: os santos da casa de César vos saúdam. Quem eram os santos da casa de César? Era o grupo de presos que se converteu na cadeia, porque Paulo estava lá. Dizia: gente, esse homem a gente tem que matar, porque todo canto que ele vai o povo se converte. Esse homem é uma praga. Todo canto que esse homem vai, o povo se converte. Ah, irmãos, e a gente vive um evangelho tão de igreja, um evangelho que é só aqui dentro. O evangelho de Paulo, irmão, não estava no lugar que ele ia. O evangelho que Paulo vivia estava dentro dele. Paulo dizia assim: eu estou preso, mas a minha palavra não está não. Paulo diz: eu estou preso, mas eu anuncio a palavra onde eu estiver. E onde tiver gente perto de mim, vai ser infectado entre aspas, com o poder do evangelho. E vai se converter. Porque esse homem respirava Jesus. Todo lugar onde Paulo ia, irmão, ele não aguentava ficar calado. Eu fico preocupado com o evangelho de hoje. Não o evangelho de hoje, mas os evangélicos de hoje, que dizem viver um evangelho, mas que não tem coragem de abrir a boca para anunciar esse evangelho. Nós temos que dar prioridade ao evangelho na nossa vida, tanto para viver, irmão, quanto para anunciar. Porque o próprio Paulo disse a Timóteo: anuncia a tempo e fora de tempo, prega e insista, pregue instas, a tempo e fora de tempo. Seja um instrumento do Senhor, aonde você estiver. E quem chegar perto de você, irmão, vai conhecer o evangelho. Quem chegar perto de você vai conhecer Jesus. Paulo poderia, irmão, perder a liberdade, perder sua reputação, podia perder até a vida, mas ele não perdia a sua fidelidade à visão celestial que ele teve. Paulo declara: não fui desobediente à visão celestial que eu recebi. Então, eu quero fazer essa pergunta para você. Nós estamos dispostos a obedecer à visão celestial, mesmo que isso custe conforto, aprovação, liberdade ou até a própria vida? Você está disposto a ser fiel às Escrituras? Porque o valor de uma visão dada por Deus, irmão, é demonstrado pelo preço que nós estamos dispostos a pagar para obedecer. Eu valorizo a visão que Deus me deu das Escrituras, da palavra de Deus, mas esse valorismo vai ser demonstrado na sua obediência à visão que você teve, ao entendimento que você teve do evangelho. Viva esse evangelho e anuncie esse evangelho. Seja fiel à visão que o Senhor te deu. Amém?